João 4, certo? João 4. Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar a água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? No antepassado, Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem mesmo nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse que tudo que eu tenho feito. Venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses temos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediam a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Jesus cura o filho de um funcionário público. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os moradores dali o receberam bem.
é que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: Você só crê quando vêem grandes milagres? Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados que disseram: O seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: Ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: O seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido à Judéia para a Galiléia. Quem não assistiu The Chosen, assista The Chosen. The Chosen é um seriado que, assim, abalou meu coração em cada episódio. E, enfim, é algo que chama muito atenção e que faz você se entregar cada vez mais. Esse seriado, ele é lindo. Jesus, ele quebra barreiras. Imagina só naquele mundo que era judeu contra samaritano, homem contra mulher, e nesse caso, santo contra pecador. Jesus, ele quebrou todas essas barreiras. E depois da água em vinho, aqui é o primeiro lugar que Jesus, ele anuncia quem ele é. E ele anunciou para um samaritano. Ele anunciou que ele era o Messias para uma mulher samaritana. Não era para um samaritano, era para uma mulher samaritana. Porque o contexto daquela época era de que a mulher, ela não era bem vista, não tinha que falar com o homem não tinha que falar com a mulher, principalmente se não fosse da sua casa. E ainda mais com uma mulher que vivia em pecado. Uma mulher samaritana que vivia em pecado. Exatamente. Então Jesus, ele veio para quebrar muita barreira. Só que olha que interessante, Jesus, ele confronta com amor. Jesus, ele não confronta apontando o dedo na cara, porque você fez isso, você fez aquilo, não. Jesus, ele confronta com amor. Hoje nós lemos Êxodo 22, 2 Crônicas 8 e João 4. Êxodo fala a respeito da fé e do tratamento com as outras pessoas. Qual é o tratamento que a gente tem que ter com as outras pessoas? E eu acrescentei aqui o tratamento que você tem com a sua família. Adianta tratar bem as outras pessoas, de chegar, você não conversa com a sua esposa, não trata bem a sua esposa ou seus filhos, ou no caso a mulher trata mal o marido e os filhos. A segunda crônica, ela fala de um crescimento que tem que ter Deus no centro. Então Deus tem que ser o centro do seu crescimento. E João, o encontro com Jesus, ele transforma a vida completamente. Quem encontra a água viva não volta para a mesma vida. E isso não quer dizer que você não vai pecar de novo. Não é isso que quer dizer. Não quer dizer que quando você encontra Jesus, você nunca mais vai pecar. Não. Inclusive, vou dar um exemplo. Faz de conta que existe um alcoólatra. O cara, ele bebe, encontra Jesus, em algum momento ele volta a beber. Não quer dizer que ele não vai voltar para a mesma vida. O que quer dizer? Arrependimento. A diferença é que quando você encontra Jesus, você vai errar de novo. Só que a diferença é que você vai se arrepender. O seu coração, ele vai chorar por dentro com o pecado, porque ele sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. Essa é a grande diferença de quando você toma da água viva que Jesus tem para oferecer para você. Esse canal, ele é um canal de distribuição, ele é um canal de família. Nós estamos aqui para te dar bem-vindo à família real. Fazer parte da família real é muito mais, é muito além de se inscrever nesse canal. Fazer parte da família real é você entender que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e que você pode tudo naquele que te fortalece. Amém. Nós queremos orar por você. Se você tiver oh, meu Deus. Trava-língua? Trava-língua. Se você tiver pedido de oração, pode deixar. Nós vamos orar por você. Se você quiser
dizer alguma coisa que você precisa. Esse canal ele serve para isso, ele serve para a gente agir como família. Se eu precisar aprender alguma coisa, e eu preciso aprender muita coisa a respeito de Deus, por favor, deixa aqui. Nós queremos crescer juntos com vocês. E, na verdade, nós estamos aqui para isso, para crescer junto com vocês. Porque eu e minha esposa, nós já líamos a Bíblia só para nós. Minha esposa teve a ideia de fazer isso no canal do YouTube